Bom dia a todos e todas e bem-vindos ao Good Morning Trading desta segunda-feira, 29 de junho do ano da graça de 2026. Um trader falando para traders. Wall Street saiu de uma semana particularmente difícil. O Nasdaq caiu por 5 sessões seguidas. Não dava para fazer melhor. Pontuação máxima. E uma pergunta começa a assombrar as salas de negociação. Será que estamos em uma bolha da inteligência artificial? E além disso, esta semana teremos um único juiz de paz que não podemos perder. O grande relatório sobre emprego nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, atenção, vou explicar por que na quinta e não na sexta, então fica comigo até o final. Vamos falar também de uma lenda das finanças que acabou de falecer, um dos meus personagens. Quase posso dizer que é meu personagem histórico favorito no mundo das finanças. Esta semana teremos 3 grandes questões. Temos um setor que está especialmente sob pressão com esse medo de uma bolha. Será que fomos longe demais? Temos o emprego nos Estados Unidos, em um clima em que o Fed não quer aumentar suas taxas, obviamente. E, por fim, o dólar, que vai ser o nosso fio condutor do dia e talvez até mesmo desta semana. Vamos dar uma passada rápida pelos mercados, então, na sexta-feira à noite. Wall Street terminou de forma mista. O S&P 500 praticamente estável. O Nasdaq recuou 0,24%. O Dow Jones perdeu 0,09%, praticamente estável. Só o Russell 2000 teve uma leve alta de 0,7%. Na Ásia, na sexta-feira, houve uma grande queda em Seul, que despencou quase 6%, com os mecanismos de segurança chegando a suspender as negociações, também relacionado à EA. A Samsung levou um tombo considerável. E na Europa, como de costume, a sessão ficou no vermelho. O CAC perdeu 0,55% e o Eurostoxx 0,69%. Está tentando se recuperar nesta manhã. Parece estar um pouco mais positivo. Agora vamos ao nosso pequeno barômetro do dia, ao que vamos ficar de olho. Para mim, hoje é o dólar. Por quê? Porque o medimos em relação às grandes moedas mundiais e, de certa forma, ele é a maré que pode levantar ou afundar os ativos americanos. Então, esta semana, aliás, na semana passada, ele atingiu um pico, seu nível mais alto em 13 meses. E por qual motivo? Bem, um banco central americano mais rígido, que quer aumentar as taxas de juros, que ainda não fez isso, mas quer aumentar, então, naturalmente, fluxos de capital chegam. As pessoas compram dólar para poder investir quando houver o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Ele subiu a semana toda e depois deu uma leve desacelerada na sexta-feira. Mas é isso, é algo para ficar de olho. Quanto mais o dólar sobe, mais é um sinal de que os investidores acham que o Fed vai aumentar os juros. E se os juros sobem, isso não é bom para o mercado de ações de forma geral nos Estados Unidos da América. E, em segundo lugar, não é nada bom para o setor de tecnologia. A tecnologia, se eles tiverem que pegar emprestado seus bilhões, suas dezenas ou centenas de bilhões anuais a um custo muito, muito mais alto, faz uma conta rápida. Se aumentarem seus juros em 0,25 ou 0,50 a mais sobre 100 bilhões em empréstimos. Isso começa a pesar e muito para você imediatamente. Estamos falando de 500 milhões de dólares a mais para pagar. Chega rapidinho a 500 milhões. Eu disse dólares? Não, isso não é possível. Vai ser uma taxa de empréstimo 50% maior, então você já está imediatamente nos 50 milhões de dólares. Desculpa, a pagar mais, então são dezenas de milhões de dólares. Cada pequena variação de 0,20 ou 0,25. Então, esse é o paradoxo do momento. A festa de Montecito, que sustenta, claro, o dólar. O dólar hesita, mas um dólar forte é particularmente importante para nós, traders, mas também para nós como consumidores. Por quê? Porque isso vai tornar as matérias-primas mais caras, já que pagamos nossos barris de petróleo, seja você na Ásia, no Ocidente, na África, na América do Sul, etc. Pagamos em dólares, então se o dólar está mais caro, vamos ter que pagar um barril de petróleo mais caro, para pagar o cobre mais caro e assim por diante. Então é isso. Agora vamos ao assunto do dia, toda semana. Esta semana se resume a um único grande evento, o relatório sobre o emprego americano.
Então ele foi adiantado e um dia antes por causa do 4 de julho, que é um feriado. Obrigado. Feriado nos Estados Unidos, 4 de julho é o dia, a independência dos Estados Unidos da América. Dessa vez cai num sábado. Mas como eles querem comemorar, fazem na sexta-feira, feriado normalmente em todas as sextas-feiras do fim do mês. Temos o relatório de emprego americano. Bom, então o relatório foi adiantado em 24 horas, então cai na quinta-feira. Atenção, semana curta, apenas 4 dias de negociação. Sexta-feira a Bolsa Americana estará fechada. Fechada. Então, vai ser uma semana um pouco corrida. O consenso espera cerca de 170 mil novas vagas de emprego. Por que esse número é tão aguardado? Porque ele é tão explosivo. É por causa do que eu expliquei antes sobre o contexto das taxas de juros. Não estamos no cenário habitual. O Fed não está preparando cortes de juro. Já faz anos que estamos acostumados com cortes de juros. Eles cogitaram aumentos. Eles mantiveram as taxas. A última reunião do FOMC foi... Não me diga nada. Estou calculando aqui. Faz 15 dias, foi numa quarta-feira, foi dia 17 de junho. Mas... Como dizer, desculpa. Na coletiva de imprensa do presidente do Fed, ele deu a entender que a taxa que foi mantida não foi por unanimidade e que um pouco menos da metade dos responsáveis do Fed teria preferido aumentar as taxas. Então não foi dessa vez, talvez não seja na próxima, mas a gente vai acabar sofrendo certamente no mês que vem. De setembro. Então, se a inflação continuar muito alta, estamos na casa dos 3,4%, ou seja, acima de 3%. Portanto, o Fed pode acabar aumentando as taxas e isso não vai ser nada bom. E por que esses números do emprego são importantes? Se os Estados Unidos criarem muitos empregos, isso é um sinal de inflação. É um sinal de que o motor está acelerando demais, pelo menos acima dos 3%. E isso vai reforçar a ideia de que eles vão aumentar as taxas. Então, na Barclays, por exemplo, temos um economista chamado Mark Giannone, que, na minha opinião, é de origem italiana. Ele acha que o emprego vai acelerar, já que a média por trimestre ficou acima de 150 mil vagas. E eu lembro vocês que no começo do ano estávamos em 73 mil vagas. Então, o que isso significa? Significa que o emprego americano está criando 2 vezes mais. Um pouco mais que o dobro de vagas possível. E quando você tem muitas vagas possíveis, isso é inflacionário. Porque se você quer contratar seu engenheiro, se você quer contratar seu padeiro, aí tem muitas padarias querendo padeiros. Muitas empresas de IA que querem engenheiros para atrair as pessoas vão ter que oferecer benefícios. Bom, então, olha, você vai ganhar um carro, olha, sim, eu te dou um aumento. Quanto você ganha nessa padaria? Aqui eu te dou $500 a mais. Então, isso é uma pressão inflacionária sobre os salários. E quando as pessoas têm mais dinheiro, o que elas fazem? Elas gastam mais. Então, isso favorece ainda mais a inflação. E é por isso que o Fed está um pouco preocupado com o aumento dos lucros das empresas. Não tem problema que os salários aumentem, mas isso ainda incomoda eles um pouquinho. Também é preciso um pouco que os salários aumentem. Vamos passar para a nossa análise técnica, se eu conseguir achar meus botões. Pronto, aí tá. Estamos então no Nasdaq, sobre o qual eu falei da middle e sua mensal praticamente toda a semana passada. Bateu uma vez, voltou, quase bateu de novo e começou a subir. E bateu uma vez, 2 vezes e começou a subir. E durante a noite, nessa noite, quase tocamos nela. Foram 5 ou 6 pontos e a gente voltou a subir de quase 350. De quase 350 pontos. Então, a middle e sua mensal, por enquanto, são realmente o teto baixo que permite esse rebote. Seria ótimo se hoje à tarde, daqui a 7 ou 8 horas, o preço voltasse para lá. Sinceramente, não acredito muito nisso. Mas nesses casos, a gente teria de novo uma possibilidade. Ou se for buscar os 25.200, o menor valor da semana passada, que não está longe dos 25.150, ter novamente um perfil.
Um rebote e dá para fazer o dia só nesse pequeno rebote que vai durar 3, 4, 5 minutos e pronto, assunto encerrado. Mas vai ser preciso ter paciência para esperar. Mas potencialmente é o trade com maior taxa de acerto. Mas lembro vocês que nenhum trade tem 100% de taxa de acerto, então sempre existe um risco. Mas a gente limita um pouco o risco porque temos o histórico, onde vimos que houve uma reação, mas atenção, uma reação cada vez mais fraca. Então a solução é tentar pegar um pouco mais embaixo do que de costume, só para tentar uma reintegração do suporte, do teste mensal, e isso já deve ser suficiente. Se ele passar para cima, acelera. Se já terminamos o nosso dia, deixamos eles se divertirem à vontade. Mas tomem cuidado, não tem um perfil de 2 semanas que esteja bom, que esteja realmente atraente. Temos uma linha de tendência de baixa que está bem clara. Então, cuidado quando voltarmos a tocar essa linha de tendência de baixa, porque os algoritmos podem ser ativados e causar uma pequena onda de queda. Vou passar para os europeus. Bom, o CAC 40, mesma coisa. Resistência no mensal, repique, 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 repique. Estamos em cima dela. Podemos abrir levemente acima, então é importante ficar de olho nessa zona. Vamos manter. Estamos, na verdade, estamos indo bem. Em um perfil de 2 meses, o CAC 40 está mais para o território dos seus topos históricos. Então isso é mais positivo para ele. Dessa vez o DAX. Aqui também temos um perfil pequeno. Não era essa que eu queria mostrar para vocês. Pronto, temos um perfil levemente baixista nas últimas 15 semanas. A linha de tendência de baixa está aí, então atenção, mais uma vez, se voltarmos a tocar essa linha de tendência de baixa, pode ser uma oportunidade para os vendedores, shorters, se alimarem. E também, principalmente para os compradores, é hora de realizarem seus lucros ou uma boa parte deles para garantir. É sempre assim na bolsa, quando cai nunca se sabe. Será que são mesmo pessoas vendendo a descoberto, vendendo sem possuir as ações? Porque acham que tudo vai mal e que o mercado vai desabar? Ou será que é simplesmente pessoas que vão comprar mais barato e que realizam seus lucros, fazendo assim os preços caírem, e o contrário também, quando os preços sobem? São pessoas que entram no mercado, que não tinham ações e que estão muito otimistas, pensando que o mercado está subindo. Eu vejo vários sinais positivos, compro, ou pode ser também os vendidos a descoberto que realizaram seus lucros. Por exemplo, aqui, em um ponto baixo, o que favorece a recuperação. E muitas vezes são os dois misturados. No Dow Jones, temos relativamente em baixa. Estamos até bem, porque se o Nasdaq caiu 5 vezes seguidas na semana passada, o Dow Jones ainda assim bateu o recorde absoluto de todos os tempos, acima dos 53 mil pontos. Então não dá para dizer que ele está mal quando está só um pouquinho abaixo, pouco mais de 1% abaixo do recorde histórico de todos os tempos. E eu lembro a vocês que o Dow Jones é o índice mais antigo. Nos Estados Unidos, praticamente o índice mais antigo com cotação contínua é praticamente contínuo, um dos mais antigos do mundo. Então a gente já tem um certo histórico. Não é um índice que foi criado há 3 dias. E quando dizemos que é o recorde absoluto de todos os tempos, é realmente o recorde absoluto. Estou aqui contando. Século XIX e XX, vamos dizer XXI, em 3 séculos consecutivos ainda não terminados. Estamos no recorde absoluto, então o Nasdaq está indo super bem. Como vimos, o S&P 500 também está em um suporte mensal. Por outro lado, ele cede um pouco mais, mostra um pouco mais de fraqueza no suporte mensal. Mas ele se mantém bem e, a princípio, quer buscar sua média e seu nível mensal. Se eles se estabilizarem ali, já será uma coisa boa. Ele teria evitado a quebra do seu suporte mensal. Vocês veem, foi realmente muito difícil segurar esses cerca de 7.400 pontos. Um pouco menos agora, olha, não está acontecendo nada. Eles conseguiram se manter um pouco acima dos 4.000. Tivemos um pequeno repique, chegou a 4.100, agora estamos por volta dos 4.50. Ele está tentando se estabilizar na sua média mensal do leste 3. Não há sinais específicos no ouro, exceto que eu disse que há chances de que ele fique andando de lado por um tempo em torno dos $4.000. Bom, agora ele começa a segunda semana em contato com os 4, né? Não há sinais de alta no Bitcoin.
Mesma coisa, já faz 2 meses que está desabando. Ele caiu de 82 para 59 anos. Ele perdeu 25% do seu valor em 2 meses e não há nenhum sinal, como quando há uma vontade de compra, apesar de todos os influenciadores que tentam convencer o máximo de pessoas possível a comprar. Não há vontade. Temo praticamente nos menores valores do ano, nas mínimas anuais. E aqui não há vontade, não há nem o estalo, nem mesmo muito desejo a princípio. Então, vamos ver. Já é bom se não houver muito desejo e se não tiver muita gente nova, de vocês entrando, quem? O Kim está se estabilizando nos seus níveis. Só para lembrar, o Bitcoin não tem nada de revolucionário para os velhos como eu. Já existia o projeto CTI da NASA, que já tinha feito tudo isso. Na época, a gente participava de graça e era para encontrar extraterrestres. Pois é, os mais velhos vão se lembrar disso. Com nossos computadores, deviam ser uns PC 300, algo assim, ou uns 486. Eram mais uns 486DX ou 386DX, isso aí. A gente já minerava cada um para ajudar a NASA a encontrar os extraterrestres. Era essa a época. X-Files, né? Bom, a gente não achou, mas eles estão em algum lugar com certeza. E sobre o barril de petróleo abaixo de 70, isso não é um bom sinal para toda a economia mundial. Petróleo barato, consumidor feliz. O que eu queria dizer para vocês mesmo, de resto, já falamos de tudo. Bom, só o nada do dia, né? Tem nada. Hoje tá assim, tranquilo, é isso. Não tem absolutamente nada, nenhuma estatística importante, nenhum grande resultado. Acho que é o silêncio antes da tempestade de quinta-feira. Então, atenção, quinta-feira é quando as coisas vão mexer, isso é certo. Amanhã, terça-feira, as coisas vão começar a se agitar um pouco. Temos o relatório de confiança dos consumidores americanos e o relatório JOLTS sobre o emprego privado, que é observado, que será analisado na quarta-feira. Estamos realmente no período de dados de emprego, com a pesquisa ADP sobre o emprego privado, e na segunda-feira o ISM industrial, que é muito importante. Então hoje, nada de estatísticas. E aí vamos subindo aos poucos, terça-feira, estatística importante, quarta-feira, 2 estatísticas importantes e quinta-feira é o auge. É o ponto alto da semana com o relatório de emprego que foi antecipado. Já expliquei para vocês, 24 horas, agora um pequeno comercial. Antigamente a gente chamava isso de reclame. Se você quiser participar do meu seminário de trading em julho em Andorra, já está lotado. Perdeu, sinto muito por vocês e não vai ter mais, então vocês deixaram passar a chance. Paciência, essa é uma propaganda em que eu não ganho nada. Na verdade, bem, não, desculpa, vocês deixaram passar a chance. Agora vou contar a pequena história do dia. Fiquei um pouco triste, uma das pessoas que era muito importante para mim, intelectualmente, alguém que eu admirava muito porque tinha um senso de humor, eu nunca o conheci. Já vou avisando, mas ele tinha um humor sarcástico, do jeito que eu gosto, com muita cultura. E ele respondia aos jornalistas, e os jornalistas mais jovens nem percebiam que ele estava tirando o sarro deles. E eu adoro esse tipo de humor, um pouco intelectual, com um toque de refinamento, que às vezes gera mal-entendidos. Mas é isso. Então, se vocês não sabiam, isso deveria ter sido a manchete dos grandes jornais em vez de dizer que um avião caiu. Uma lenda das finanças. Acabamos de perder uma lenda, para mim, das finanças. Alan Greenspan faleceu com uma idade quase respeitável, 200 anos. Ele poderia ter feito mais. Para os mais jovens, lembro que ele comandou o Banco Central americano por quase 19 anos. Ele passou 1/5 da vida dele dirigindo o Banco Central americano. Só para vocês terem uma ideia do respeito que ele tinha na profissão, ele era apelidado de o Maestro. O Maestro. Enfim, ele lançou... Bom, ele tem várias ilhas, tá cheio de caça e sei lá. Isso aí, eu realmente gostaria muito desse jogo. É isso, gostaria de tê-lo conhecido. Ele é, de certa forma, como se fosse meu avô. De certa forma, ele foi útil, foi genial em 96, isso era verdade no Natal. Em dezembro, ele lançou uma frase famosa.
Ele falou sobre a exuberância irracional dos mercados. Ou seja, basicamente ele achava que a bolsa estava muito cara. Dezembro de 1996. Lembro vocês que a bolha da internet foi em 2001. Então, já em dezembro de 96, 4 anos antes, ele já estava prevendo. Os mercados inicialmente tremeram com o que ele disse. Depois continuaram subindo por mais de 3 anos. E a bolha da internet só estourou de verdade quando já estava um pouco enfraquecida. Depois disso, aí sim, explodiu completamente. Quando chegou 2001, então, a lição é bem clara. Identificar o excesso é fácil. Atualmente, há um excesso na inteligência artificial. Todo mundo sabe disso, mas saber quando esse excesso vai acabar é absolutamente impossível. Então, reflita sobre isso em meio à febre da inteligência artificial. Sempre vai ter analista dizendo: eu avisei. Mas é claro, porque os analistas não operam. Eles fazem 10 análises por dia. 10 análises, por dia. E, portanto, por ano, fazem mais de 3.000. E sempre dão um jeito de ter análises pessimistas e otimistas. E aí eles vão te mostrar uma que eles falaram 2 anos antes. Fulano, cicrano, por aí vai. Então, eu não participo desse jogo totalmente idiota, mas se eles fazem isso, é porque funciona com as pessoas. Funciona com as pessoas. Então, sim, eu profetizo para vocês que há uma bolha de inteligência artificial que vai explodir muito precisamente. Eu vou te dar o dia. Olha como sou legal. Vai ser no BIP. Pronto, legal. Então vamos para a próxima página rapidinho. Então, essa semana a cautela vai ser mais o nosso aliado. Não é para se precipitar antes. Na quinta-feira, eles vão esperar por aquele famoso relatório sobre o emprego, que pode mudar tudo porque o que está em jogo é a inflação. Será que a gente continua criando muitos, entre aspas, empregos demais nos Estados Unidos? Isso vai forçar o Fed a aumentar as taxas, o que vai dificultar para a IA, que já está tendo dificuldade para contratar engenheiros. Eles são obrigados a pagar mais caro, mas se as taxas subirem, vão ter que pegar empréstimos mais caros. Tá vendo? Não é um bom negócio que pode se resolver facilmente. Aqui, fiquem de olho no dólar. É ele que vai ditar o ritmo pra gente. E lembrem-se, $1 caro também significa matérias-primas caras, e isso também é inflacionário. Isso favorece a alta dos juros pelo Fed. Então, se o Fed aumenta os juros, isso faz o dólar subir. Tem que subir as matérias-primas, tem que subir a inflação. Mas o que o Fed pode fazer nesses casos? Ele aumenta os juros. Sim, mas e aí isso não é um círculo virtuoso. Keynesiano é exatamente o oposto. Pois é isso. Obrigado por compartilhar esse momento comigo. Falei demais de novo. Um beijo grande. A gente se vê amanhã. Tchau.